Senhores, vamos falar agora sobre os juizados especiais criminais. Esse assunto é importante e, ao mesmo tempo, é uma novidade para nós. Embora a Lei 9.099 seja de 1995, podemos dizer que agora, no ano de 2010, ela está debutando, ela está completando 15 anos de idade. Perante os outros dispositivos legais e a nossa tradição jurídica, que vem de boa base do direito romano, nós temos alguma coisa de muito novo. E isso faz com que haja necessidade de mudarmos o nosso procedimento, de mudarmos o nosso modo de pensar. A primeira incursão que o legislador fez a respeito de simplificação de procedimentos foi com os juizados cíveis, juizado informal de conciliação. Através da Lei 7.244 de 1984, foram criados os JIC, Juizados Informais de Conciliação, que atendiam até 20 salários mínimos. Com o advento da Lei 9.099, em 1995, ocorreu uma ampliação da capacidade de atendimento dos juizados cíveis, mantido até 20 salários mínimos sem acompanhamento de advogado, e de 20 salários mínimos até 40, obrigatoriamente com acompanhamento de advogado, como também foi trazido o histórico do juizado especial criminal. O juizado civil já tinha uma base para continuar funcionando, o criminal não. Houve uma necessidade de se criar toda aquela base. Os princípios gerais estão no artigo 2º da Lei 9.099. Esses princípios gerais são oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e buscando sempre que possível a conciliação. O princípio da oralidade, que já existia na nossa legislação, ele encaminha para que a maior parte dos atos seja realmente oral. O princípio da simplicidade é a retirada de alguns percalços, de algumas situações excepcionais que fazem com que o processo penal ele tenha um rigor maior. A informalidade, dizendo respeito à forma, simplificação dos atos, ela não pode ser confundida com o procedimento da pessoa. A informalidade não vem do modo como as pessoas se apresentam, mas sim relativamente ao processo. A economia processual, princípio já consagrado também, o aproveitamento de todos os atos, a celeridade, a rapidez e buscando sempre que possível a conciliação. Desse modo, nós chegamos à Lei 9.099 nos juizados criminais. Os juizados criminais, eles visam atender às causas de menor potencial ofensivo. E nós temos que tomar cuidado nesse dispositivo. O que é menor potencial ofensivo? O legislador colocou as contravenções e crimes cujo máximo da pena não seja superior a 1 ano. Com isso, nós já temos uma base para saber do menor potencial ofensivo. Porém, há umas situações que devem fazer com que nós tomemos muito cuidado no encaminhamento desse procedimento. Por exemplo, uma lesão corporal dolosa. A lesão corporal dolosa simples, a pena está entre 3 meses a 1 ano de detenção. Portanto, seria de menor potencial ofensivo. Mas vamos imaginar que ocorra uma lesão corporal dolosa, por exemplo, numa reunião de condomínio. Moradores do prédio que se desajustam e vêm a brigar. Nós temos que tomar cuidado porque, embora seja de menor potencial ofensivo, o reflexo daquela lesão, daquela agressão naquele ambiente é de monta. Nós não podemos dizer que aquelas pessoas elas vão continuar convivendo com uma forma simples. Então, temos que respeitar
a intimidade daquelas pessoas. Inicialmente, foi retirado ritos especiais que pudessem ser atingidos pelo juizado, mas o entendimento jurisprudencial hoje, ele já adotou os ritos especiais também abrangidos pelo juizado. Os atos processuais, aonde vão se desenvolver? A competência é pelo local da infração. Não há dúvida nenhuma. Aonde o delito foi cometido, é aquele juiz que tem competência, tem atribuição para aquele local, é ele que vai conhecer. Conforme já dissemos, o princípio da oralidade ele é aplicado com aproveitamento de todos os atos. A única restrição serão aqueles que, por nulidade, gerarem prejuízo. Vamos nos lembrar, nulidade com demonstração de efetivo prejuízo. Esse princípio da oralidade, ele leva a que as audiências sejam gravadas. A redução a termo, o que vai escrito na audiência, é o mínimo possível. E os atos são públicos, inclusive com possibilidade de horário noturno a qualquer dia da semana. Aqui nós temos a aplicação da celeridade, rapidez, o pronto encaminhamento. Na fase preliminar, nós vamos encontrar o início da ação penal regulada pelo juizado com uma expressão que popularmente passou a ser chamada de TC. TC é o termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado substitui o inquérito policial e o auto de prisão em flagrante. Na prática, o TC, termo circunstanciado, adquiriu um relevo e boa parte das autoridades policiais já elabora o TC, inclusive adotando aquele método do flagrante. Se há testemunhas presentes, ouve o que elas têm a dizer. Se o autor da infração está presente, ele tem a oportunidade de se manifestar. A vítima, se for um crime em que haja uma vítima, ele também vai se manifestar, enfim, monta-se quase que naquele estilo do flagrante. E isso é importante, conforme nós vamos ver depois, para uma melhor aferição. Também nessa fase preliminar, foi dispensada a perícia por médico legal. Sendo um caso de lesão corporal, dolosa ou culposa, aquilo que couber no juizado, basta a apresentação da declaração do médico que atendeu a vítima. Isso faz com que, no mesmo dia, possa ser encerrada essa fase preliminar. Então, a apresentação do relatório médico, o médico que deu o primeiro atendimento, ele descreve o que encontrou e, com isso, fica superada a exigência do laudo pericial, assinado por um médico legista. Conforme já dito, podem ser ouvidas as partes e testemunhas. No termo de infração, nós vamos analisar que o autor da infração que se comprometer a comparecer em juízo, ele não será preso em flagrante, como tampouco lhe será exigida fiança. Ora, isso exige que o autor da infração esteja acompanhado de um advogado que o oriente bem naquele momento, mostrando para ele: você assume esse compromisso e você tem esse benefício. Essa instrução inicial é de extrema importância. A descrição completa dos fatos, a oitiva de testemunhas, a juntada de algum documento no TC, ela vai ter sobremaneira importante nos casos de violência doméstica. Nesses casos, na chamada Lei Maria da Penha, há a possibilidade do juiz determinar o afastamento do lar conjugal do marido inicialmente e agora, em alguns casos, já foi reconhecido que a mulher também ela pode ser autora da violência doméstica. O entendimento
ainda escasso, poucos julgados a respeito, mas já houve essa possibilidade. Ora, com aquelas pessoas que foram ouvidas, com a juntada de documentos, há a possibilidade do juiz, recebendo toda aquela documentação, bem poder se pautar para saber do afastamento do lar, da proibição de convivência com a mulher, com a vítima, e também na fixação de alguma pensão alimentícia provisória, enquanto se inicia a discussão daquele caso. E assim, nós entramos, basicamente, falando do procedimento mais aprofundado da Lei dos Juizados Especiais. Transação penal. Transação penal ela está prevista no artigo 76 da Lei 9.099, de 1995. Transação penal é a aplicação antecipada da pena. E ela é utilizada para crimes ou contravenções penais cujo máximo da pena não ultrapasse 2 anos. A alteração veio da Lei 10.259 de 2001, que criou os juizados federais. E o artigo 89, ele trata da suspensão condicional do processo, para crimes cujo mínimo da pena seja igual ou inferior a 1 ano. Esse instituto do artigo 89 passou a ser popularmente chamado de sursi processual. Isso em razão da semelhança que as restrições com o sursi, suspensão condicional da pena, do artigo 78 do Código Penal. Essa proximidade das restrições, das obrigações, acabou gerando o chamamento de sursi processual. Na aplicação antecipada da pena, há que se trabalhar com uma nova mentalidade. Por que eu digo uma nova mentalidade? Porque nós estamos acostumados, em processo, a fazer a defesa incondicional e o órgão acusador simplesmente pleitear a condenação irremediável daquela pessoa. Na transação penal, nós vamos ter que ajustar a vontade de todas essas pessoas. E isso, senhores, é difícil. É difícil porque nós, infelizmente, não temos essa tradição em nosso direito. As faculdades de direito estão recentemente trazendo os juizados para o seu campo de aplicação. Mas quem está utilizando são professores que vieram de uma formação antiga. Então, há que se ter uma nova mentalidade. Por quê? Na aplicação antecipada da pena, nós vamos ter alguém que aceita uma pena, não confessa, não reconhece o crime e cumpre uma pena assim aplicada a ele, com a sua concordância. Eu quero ressaltar que o nosso dispositivo nacional brasileiro é diferente do plea bargain do direito americano. No direito americano, no plea bargain, o acusado da infração, ele confessa, ele admite, portanto, a sua culpa e renuncia ao direito de recurso. Desse modo, é aplicada a transação penal pelo sistema americano. No nosso, não. Ele não precisa confessar. Mas isso é muito difícil. As pessoas, naturalmente, não querem reconhecer o seu próprio erro, principalmente aceitando uma pena. Isso vai levar a que o advogado ele tenha que apresentar muito bem todas as circunstâncias para o cliente, conscientizar o cliente de que isso pode ser vantajoso ou não, dar ao cliente a dimensão toda do ato e estimular o cliente a tomar a melhor posição, tomar a melhor atitude. De qualquer forma,
dentro do artigo 76 ou dentro do artigo 89, se no período de cumprimento da obrigação o agente, o autor da infração, vier a cometer um outro crime, haverá a revogação obrigatória e, vejam bem, se ele for acusado de um outro crime, se for processado por outro crime, portanto, se for por uma contravenção penal, a revogação é facultativa. Está claro que, dependendo da contravenção penal, se ela for exatamente a mesma do anterior, a tendência é que seja revogado. Ele cometeu uma infração através de uma contravenção, depois, no cumprimento daquela transação penal, ele é processado novamente pela mesma contravenção. Isso indica que ele não tem interesse em se readaptar. Na transação penal, nós vamos ter que ajustar a vontade daquela pessoa. E aquela pessoa vai ter que saber que é o melhor para ela. Eu me preocupo muito com algumas situações em que, por economia, em que, por uma assistência defeituosa, a pessoa que teria condições de provar a sua inocência venha a aceitar. Por exemplo, certa feita, eu recebi uma carta precatória de um estado do Nordeste para aplicar uma transação penal a respeito de uma lesão corporal culposa na direção de veículo. Muito bem. Consultado o autor da infração, ele disse que não tinha dado causa àquele procedimento. E eu disse a ele, então, que, se ele tivesse como provar, que não aceitasse. Mas ele ponderou da seguinte forma: vai ser mais caro eu ir para o Nordeste me defender do que eu aceitar uma transação penal aqui. E ele justificou. Ele estava de férias quando aquele fato aconteceu. Para ele retornar, contratar um advogado naquele local, ou levar um advogado da cidade onde ele estava para lá, ficaria uma despesa muito maior. Então ele achava mais conveniente ele aceitar a transação. Eu fiz consignar no termo essa observação dele, encaminhando para o juiz, do juiz deprecante, que era quem iria decidir se homologava ou não, se aceitava ou não aquela transação. Mas o temor é esse: pessoas que podem considerar que é mais barato, mais simples aceitarem a transação e não quererem provar a sua inocência. Nós temos que tomar cuidado com isso. Uma outra novidade que nós encontramos é a figura do responsável civil no processo crime. Na Lei 9.099, há uma possibilidade de que, se fazendo presente o responsável civil pela infração, aquele que, afinal, vai responder civilmente por uma indenização, ele, vindo a cobrir o prejuízo da vítima, não haverá o encaminhamento do processo. Isso significa renúncia ao direito de queixa ou de representação. Ora, o responsável civil, ele é alguém que, no âmbito extrapenal, responderia pela conduta. Por exemplo, empresa de ônibus. O motorista de ônibus dá causa a um acidente com lesão corporal culposa em uma pessoa. Se o responsável civil, ou seja, a empresa de ônibus, comparecer à audiência e pagar o prejuízo da vítima, e a vítima se sentir satisfeita com isso, nós temos a renúncia ao direito de queixa de representação. Está resolvido o processo. Essa é uma novidade e, há alguns anos atrás, ainda no início da Lei 9.099, eu, ao fazer essa mesma aula no curso, um aluno perguntou detalhadamente sobre o tema. Alguns meses depois, ele me procurou, dizendo que ele era advogado de um grande banco, e esse banco ele tinha uma sistemática
dessas portas bloqueadoras de pessoas, e muitos que se sentiam incomodados com aquilo acabavam lavrando um boletim de ocorrência por constrangimento ilegal, sendo que o gerente da agência é quem respondia perante a Justiça Penal por aquela situação. E havia um mal-estar entre os gerentes que muitas vezes se viam processados por cumprir uma determinação do empregador. Ele levou essa novidade, para eles novidade, para os juristas não, para a direção do banco, e a direção do banco passou a acompanhar os gerentes às audiências e a propor a solução de indenização civil. Com isso, a parte recebia a indenização que realmente ela iria pleitear na esfera civil, evitava o processo para o gerente do banco e melhorava a situação de todos. O gerente sabia que não seria processado, então o mal-estar patrão-empregado deixava de existir, o banco pagava uma indenização, evitava uma discussão na esfera civil longa, talvez com perícia, com sucumbência, diminuía a despesa e havia uma solução imediata. Nesses casos de responsabilidade civil, a parte deve ser intimada. Não ocorrendo a intimação da parte, porém, tomando conhecimento, nada impede que ela encaminhe uma petição, se apresente na audiência dizendo que é o responsável civil e venha a se conciliar. Pode ser muito melhor para todos. Também, além da relação patrão-empregado, alguém que empresta o carro para outra pessoa, essa pessoa vem a cometer um ilícito, um atropelamento, uma lesão corporal, essa pessoa, que fatalmente seria processada também, ela se compondo, não haverá o processo. É algo também com o qual nós temos que criar uma nova mentalidade. E esse acordo homologado na justiça criminal, ele se torna título executivo nocível. E, nesse caso, é líquido, porque vai ser executado pelo valor do acordo que foi feito. Nós encontramos essa situação nos artigos 70 a 74. Entretanto, superada essa fase inicial de possibilidade de transação penal, nós vamos encontrar, e não sendo resolvido, não havendo a conciliação, nós vamos ter que desenvolver o processo. Portanto, superada a fase da transação penal, o Ministério Público vai avaliar se é caso de oferecimento ou não da denúncia. E, oferecida a denúncia, vai ser dada a vista à defesa para manifestação preliminar. Vejam, nós estamos falando de manifestação preliminar, não daquela antiga defesa prévia. Essa manifestação preliminar agora já faz parte do Código de Processo Penal. E, nesse momento, o acusado, o autor da infração, ele vai dizer por quais motivos ele entende que não deve ser instaurada a ação contra ele. E vai para o juiz, após aquela manifestação. Pode haver preliminar, o juiz vai apreciar a preliminar e, quanto ao mérito, dizer se é caso de recebimento ou não da denúncia. Aqui nós temos que nos lembrar que, havendo indícios de autoria e presente a materialidade, o juiz deve receber a denúncia. A dúvida, neste momento inicial, milita a favor da sociedade, indúbio para a sociedade. Ou seja, só se ficar muito bem, fortemente demonstrado, com segurança, que aquela pessoa não praticou aquela infração penal, ou que não existiu aquela infração penal, é que o juiz deixará de receber a denúncia. O juiz, recebendo a denúncia, vai determinar a citação pessoal do acusado. E essa citação inicial tem que ser pessoal.
Se houver necessidade de expedição de edital, vai se seguir o rito do processo penal. A celeridade da lei dos juizados especiais não é compatível com uma citação por edital. Esse procedimento sumaríssimo, ele faz com que a produção da prova testemunhal seja prévia, do modo que agora foi adotado também pelo Código de Processo Penal. Vejam que o juizado antecipou muita coisa, ele trouxe novidades. Essa produção de prova testemunhal é um ato contínuo, sem paralisação. Isso na teoria. Na prática, nós vamos imaginar que as testemunhas não compareçam. Numa cidade do porte de São Paulo e outras capitais do país, cidades grandes, não precisam nem ser capitais, nós vamos encontrar uma extrema dificuldade de paralisar um ato enquanto o oficial de justiça vai conduzir uma testemunha. Então, na prática, pode ser que uma testemunha seja ouvida agora e se designe uma audiência em prosseguimento ou simplesmente se adie completamente para o ato posterior. Depois de produzida toda a prova oral, as partes irão se manifestar no interrogatório do acusado. Esse interrogatório do acusado, ele seguindo a tendência já incorporada ao Código de Processo Penal de ser afinal, ele tem a participação do órgão acusador e do advogado de defesa, todos participando e trazendo as informações que considerarem essenciais. Terminado o interrogatório, não havendo necessidade de nenhuma outra prova, nós vamos para as alegações finais, que também são orais. Essas alegações finais orais, os testemunhos, tudo aquilo que foi produzido, interrogatório, são gravados em vídeo, são gravados em fita. E, encerrada essa parte, nós vamos para a sentença. A sentença tanto pode ser no termo, como ela pode ser posteriormente efetuada pelo juiz. Se o juiz considerar complexa a causa, que ele precisa refletir um pouco mais, pensar, ele pode chamar os autos à conclusão. Entretanto, essa sentença, ela se inicia já a partir do relatório. Ou seja, o relatório fica superado e o juiz já vai para a fundamentação e o dispositivo, para a parte final. Porque o juiz ele acabou de colher a prova. Foi ele quem acompanhou as testemunhas, foi ele quem fez o interrogatório e ouviu as alegações finais. E sendo o relatório uma demonstração de que o juiz leu, acompanhou o processo, nós temos aqui a desnecessidade de reprodução daquele ato. Como é que está indo aí? Olha, eu fico olhando para vocês porque eu não estou acostumado a falar sozinho. E o meu medo é acostumar e começar a falar sozinho, aí vamos dizer que eu estou ficando xarope. Imaginou eu sentado no metrô e falando, olhando para frente? Filosofando depois de beber até vai lá, porque faz parte, né? Você enche a cara e fica filosofando. Mas... completamente. É a primeira vez que eu falo, então eu fico olhando para vocês que eu preciso de uma presença humana aqui. Eu fui aluno do José Cretela Júnior e ele disse uma vez em aula que ele fazia os livros dele com uma estenotipista e colocava as pessoas e dava as aulas e depois ele passava a limpo as aulas de acordo com o tema. Então você veja aqui a necessidade. Você fala 10 minutos para o final? Então tá bom. Na hora que você fizer o sinal. Depois de prolatada a sentença, a parte pode apelar, e o prazo é de 10 dias. Vai subir para o colégio recursal.
O segundo grau é o colégio recursal e é composto por juízes de primeiro grau, através de turmas julgadoras de 3 juízes, que vão decidir aquele recurso. A apelação, no prazo de 10 dias, é diferente da apelação do processo penal, porque nesse período deverá ser interposta e arrazoada já a apelação. Não é feita em 2 fases. Também, quanto ao não recebimento da denúncia ou queixa, caberá o recurso para o colégio recursal com prazo de 3 dias agora. A decisão do colégio recursal, se for mantida a sentença de primeiro grau, a súmula de julgamento corresponde ao acórdão. Não há necessidade de se fundamentar ser apresentado um acórdão. Só vai ser lavrado um acórdão se for divergente. E cabem embargos de declaração, tanto da sentença como do acórdão. De forma comparativa, eu gostaria de fazer algumas observações quanto aos juizados especiais. A primeira é que, na prática, o sursi, a suspensão condicional da pena, do artigo 77 e 78 do Código Penal, diminuiu sensivelmente, porque boa parte daqueles casos que cabe sursi passaram a ser julgados, passaram a ser encaminhados para os juizados especiais. Também, na prática, pode se aplicar nas mesmas condições, em que pese a adaptação da substituição da pena, artigo 44 do Código Penal, na fase preliminar. Então, esses dispositivos, eles diminuíram muito. Uma outra observação que deve ser feita quanto aos juizados especiais, principalmente o criminal, é que eles vieram com a missão de atender o jurisdicionado, proporcionando à comunidade modos de melhor solução dos problemas que a afligem. Não há como se pensar que o juizado especial veio para desafogar o Poder Judiciário. Não. A prestação de serviços que o Poder Judiciário tem, ela deverá ser mais eficazmente e de uma forma mais curta aplicada em razão do jurisdicionado. Ele é que é o destinatário. Ele é para quem, afinal, se encaminha o juizado. E atender o jurisdicionado significa proporcionar melhor oportunidade de reintegração da pessoa na comunidade. De que modo nós vamos fazer isso? Através de uma exigência de atenção especial do juiz do processo para atender a sociedade, não simplesmente limpando a sua pauta e mesa daqueles processos. Essas obrigações levam, primeiro, à necessidade de observação das peculiaridades do caso concreto. O acusado primário merece atenção especial nesses casos de menor potencial ofensivo. Isso significa que terá que ser ouvida aquela pessoa, ser conhecida um pouco que seja dentro do ritmo do fórum, todo aquele volume de serviço, para ele receber a melhor pena. Não vulgarizar, tornando inócuo o instituto com penalidade sem reflexo ou conteúdo. Isso exige tempo, conhecimento do fato e da pessoa para encaminhamento e aplicação devida de condições. Ou seja, não se pode obrigar ninguém a ir à igreja, qualquer que seja, durante 30 dias, se ele não é frequentador de igreja. E algumas outras medidas que de vez em quando aparecem no jornal de uma forma espalhafatosa, mas que podem não refletir. Temos que analisar também a popularização da cesta básica. A multa, que popularmente foi transformada em cesta básica, artigos de limpeza, enfim, encaminhamento de algo de valor para uma entidade beneficente, não pode ser vulgarizada. Tanto que na Lei de Violência Doméstica, a Lei 11.340 de 2006, está proibida a aplicação de cesta básica.
Isso para se evitar aquela frase que muitas vezes era dita, depois do marido agredir a mulher, o juiz mandava pagar uma cesta básica. E o marido saía dizendo, meu amor, por uma cesta básica eu bato em você toda semana. Era barato aquilo lá. Então nós não podemos vulgarizar o Instituto. E a prestação de serviços à comunidade. Nós vamos ter que ver a aptidão e habilidade do prestador de serviços. Nós não podemos pegar uma pessoa que tenha um gabarito, tenha um curso universitário, e encaminhar para fazer um serviço de faxina. Nós não podemos revoltar aquela pessoa. Quem está sendo reeducado tem que ser reeducado de uma forma pedagógica, e não através de uma humilhação. Numa humilhação, nós não vamos conseguir recuperar aquela pessoa, mas vamos despertar ainda mais a insociabilidade dela, o caráter antissocial. E também nós temos que ter quem vai receber esse prestador de serviço disposto a receber e dar atendimento, porque esse prestador de serviço da Lei 9.099 não é alguém que comparece como voluntário numa associação beneficente, querendo juntar pontos para a sua caminhada, para um destino melhor. Não é essa pessoa que vai voluntariamente, é alguém que, para não ser processado, aceita uma prestação de serviços. Portanto, ele vai comparecer no local onde deverá ser esclarecido. Aquele trabalho que o juiz fez de conscientizar deverá prosseguir ali. Isso faz com que haja necessidade do que eu chamo de parceiros efetivos para receber o prestador de serviços. Nós não podemos, portanto, colocar essas pessoas numa situação que seja humilhante para ela, que não haja proveito algum. Com essas palavras, eu encerro pedindo a atenção de todos para que haja uma correta aplicação do Instituto. É de extrema valia para o advogado, que pode muito bem orientar o seu cliente, evitando que ele venha a ser processado. É um instituto que não pode ser repetida a transação penal no prazo de 5 anos, e, decorridos 5 anos, se ele vier a ser processado novamente, haverá a possibilidade. Uma boa orientação faz com que o advogado venha a resgatar aquele seu cliente e venha a demonstrar para o seu cliente que é ele quem consegue dar a melhor solução para o seu caso. Agradeço a atenção dos senhores. Obrigado.